Estamos de volta ao vivo com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Araras. Eles responderão perguntas de jornalistas. Vamos às regras desse quarto e último bloco. Os 4 jornalistas, 2 da Band e 2 da RAC, farão cada um uma pergunta para um dos candidatos. No início do bloco, será feito um sorteio para definir a sequência de participação dos jornalistas. Decidida tal sequência, haverá novo sorteio para definição da ordem dos candidatos que responderão às respectivas perguntas, na seguinte forma. O primeiro jornalista sorteado fará sua pergunta ao primeiro candidato sorteado. Logo em seguida, o segundo jornalista participante perguntará ao segundo candidato. Adiante, o terceiro jornalista fará sua pergunta ao primeiro candidato. Por fim, o quarto jornalista sorteado fará sua pergunta ao segundo candidato. Tempo de pergunta até 30 segundos. Tempo de resposta até 1 minuto e 30 segundos. Tempo de comentários sobre a resposta até 30 segundos. Tempo de tréplica até 1 minuto. 10 segundos antes do tempo se esgotar em cada pergunta, resposta, réplica ou tréplica, soará um sinal. Após o término do tempo, o áudio será cortado. Nos casos de ofensa à honra do candidato, entenda-se aqui como ataques de caráter pessoal, o candidato citado terá direito de resposta sob critério exclusivo da produção. A resposta será dada antes das considerações finais e o tempo máximo será de 1 minuto por ofensa. Após a rodada de perguntas dos jornalistas, será dado até 1 minuto para as considerações finais de cada candidato, na ordem inversa àquela praticada no primeiro bloco. 10 segundos antes do tempo se esgotar, soará um sinal. Bem, vamos então realizar aqui o sorteio da sequência dos jornalistas da Rede Anhanguera de Comunicação e da Band, que farão perguntas aos 2 candidatos. Jornalista número 1 a fazer pergunta, aqui está Rodrigo Salomão, jornalista da Rádio e da TV Bandeirantes, é o primeiro. Segundo jornalista a perguntar aos candidatos, segundo sorteio que estamos realizando aqui ao vivo, Rose Guglielminetti, da Rede Anhanguera de Comunicação. Terceiro jornalista a ser sorteado, aqui está, jornalista André Berenguel, também da Rádio Bandeirantes, jornalismo Bandeirantes. E, consequentemente, o quarto jornalista será da Rede Anhanguera de Comunicação, o Fábio Galassi, aqui está. Vamos sortear agora o candidato primeiro a ser perguntado pelo jornalista Rodrigo Salomão. Aqui estão os nomes dos 2 candidatos. Vamos ver para quem o Rodrigo Salomão vai perguntar. Para o candidato Pedrinho Eliseu. O Rodrigo Salomão, que será o primeiro a perguntar, tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, candidato. A cana-de-açúcar representa 54,2% de toda a área plantada no município. Araras possui 2 usinas de etanol e um centro de pesquisa que funciona na Universidade Federal. Com o crescente desenvolvimento da cultura de cana-de-açúcar e a abertura para o mercado internacional, como conter o ônus social, já que ainda nos dias de hoje o Ministério Público do Trabalho ainda encontra irregularidades no setor, candidato? Candidato Pedrinho Eliseu tem 1 minuto e meio para responder. Pergunta importante. Araras é uma cidade eminentemente sucroalcooleira. E o prefeito precisa olhar com muito carinho para isso, movimentando todos os atores sociais com o objetivo de desenvolver programas sociais sérios que exijam sempre das pessoas que participam contrapartidas convincentes que lhes permitam sempre ganhar melhores condições de acesso àquilo que é indispensável para que possam viver dignamente. As nossas usinas desempenham um papel muito importante na cidade de Araras. Como prefeito, vamos trabalhar para implementar e criar novos projetos sociais, principalmente para a mão de obra que não tem conseguido trabalhar nas nossas usinas. É evidente que com o grande crescimento da cidade de Araras, com o desenvolvimento de novas matrizes energéticas, a nossa cidade precisa também montar nesse bonde da história e caminhar a passos largos com vistas ao seu desenvolvimento. Mas não podemos deixar para trás pessoas que ainda assim não conseguem emprego na cidade de Araras, que trabalhavam até ontem nas lavouras de cana e hoje não conseguem mais trabalhar. Projetos sociais existem, o Cidade Verde é um projeto importante que pode ser utilizado nesse sentido e outros projetos mais que visem a garantir um mínimo de qualificação ou de semi-qualificação para que essas pessoas tenham condições de voltar ao mercado de trabalho e, inclusive, tenham condição de ocupar outros cargos dentro das nossas usinas. Importante também o papel da nova UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, que está na cidade de Araras e que tem condição de garantir produção científica de conhecimento tecnológico.
Jornalista Rodrigo Salomão tem 30 segundos para comentar essa resposta. Eu gostaria de saber do candidato se é possível também, candidato, criar um código de postura que respeite condições relativas à preservação do meio ambiente e que traga para a Prefeitura a responsabilidade de lidar com os novos empreendimentos. Candidato Pedrinho Eliseu tem 1 minuto para a tréplica. O código de posturas já existe. Precisa ser cumprido e fiscalizado pela administração para garantir, inclusive, que com esse crescimento muito grande das novas plantações de cana, os locais específicos destinados como áreas verdes sejam respeitados. E quer dizer que é possível trabalhar também com um código ambiental na cidade de Araras. Eu sou o vereador que propôs e deu entrada na Câmara Municipal com um projeto de lei complementar à nossa lei orgânica do município, tentando criar o Código Ambiental da cidade de Araras. E hoje, infelizmente, por questões políticas, o projeto sequer chegou até o plenário da Câmara Municipal para ser discutido e votado pelos vereadores. Como prefeito, vamos trabalhar para que Araras tenha um Código Ambiental e, principalmente, para que as posturas municipais sejam devidamente fiscalizadas pela administração municipal. Vamos então agora, segundo a jornalista, perguntar, Rose Guglielminetti, da Rede Anhanguera de Comunicação, aliás, que amanhã também estará publicando nos jornais que edita ampla reportagem sobre esse debate, Correio Popular, Diário do Povo e também no jornal Já. Rose Guglielminetti, boa noite. Você tem 30 segundos para formular a sua pergunta ao candidato Francisco Nussi Neto. Boa noite, candidato. Um grande questionamento dos moradores de Araras é quanto ao grande número de cargos de confiança na Prefeitura. Parece-me que chega a quase 1.000 cargos que o senhor pode contratar. Eu gostaria de saber, de fato, quantos contratados existem em cargos de confiança e quanto que a Prefeitura gasta por mês nesses cargos. Candidato Francisco Nussi Neto tem 1 minuto e meio para responder. Pois não, são em torno de 400 pouco mais de 400 cargos de confiança hoje que a Prefeitura tem. E são cargos, lógico, que dentro da lei, ocupados dentro do que a lei manda, mas nós acabamos de fazer, jornalista, há pouco tempo atrás, nós acabamos de fazer vários concursos públicos, justamente para poder ocupar a grande maioria dos cargos por funcionários concursados. Aliás, a Prefeitura tem cerca de 2.000 funcionários, então a senhora veja que praticamente menos de 1/4 dos funcionários são cargos de confiança. E as despesas decorrentes da contratação desses funcionários não representam grande despesa para o município, como a senhora pode ver pela própria proporção de funcionários concursados com relação aos funcionários de cargo de confiança. Rose, tem 30 segundos para comentar essa resposta. Bom, em Campinas nós temos, assim, só para observar, para comparação, nós temos 15.000 funcionários e 400 cargos, então é um número alto. Será que não seria o fato, se o senhor eleito, o senhor vai reduzir esse número e poderia até usar esse dinheiro para investir, por exemplo, em asfalto, que é uma grande reclamação da população de Araras? 1 minuto para a tréplica, candidato Francisco Nussi Neto. Com certeza, se nós pudermos ocupar todos os cargos da Prefeitura com funcionários concursados, assim nós faremos. E o dinheiro que por acaso você economizar dos cargos de confiança, você com certeza vai gastar com os cargos concursados. Eu não vejo aonde que se possa reduzir despesas substituindo cargo concursado, cargo de confiança por cargo concursado. De qualquer maneira, nós já temos, inclusive, jornalista, na nossa previsão, dentro do nosso orçamento, do recap das nossas ruas. E isso nós faremos, porque muitas ruas já não suportam mais somente o tapa-buraco. Então, nós já temos, na previsão da nossa administração, o recap de todas as ruas da nossa cidade, claro, aquelas que em pior estado em primeiro lugar, mas nós faremos o recap de toda a cidade, já com orçamento previsto para isso.